18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques principais do programa de hoje. A realidade brasileira. Número de crianças que não sabem ler e nem escrever cresceu 66% no Brasil. Quem tem Covid e escapa desenvolve também problemas cognitivos e psiquiátricos. Sindicância da Polícia Federal conclui que inquérito sobre ataque de hacker não estava sob sigilo. A seca no Rio Grande do Sul é a maior dos últimos 70 anos. Os destaques da política paraibana e da política nacional, também no Cidade em Revista, que já está no seu celular, no seu rádio, seu computador, seu tablet, nas plataformas digitais variadas e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de
vacinação contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você, com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a Covid-19. Mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser imunizados. Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, saudações sinceras, tudo legal, tudo tranquilo, espero que estejam bem. Nós aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, aquelas nossas reflexões, o nosso bate-papo sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Vocês viram os dados que foram divulgados hoje em relação à situação da educação no Brasil? Vocês viram?
Vocês pararam como eu parei para pensar um minutinho que seja sobre essa realidade? O que é que está acontecendo de errado? O que é que tem de errado na educação brasileira na atualidade? Nós temos países muito menores que o Brasil, países economicamente abaixo do Brasil, mas que tem um sistema educacional que funciona e que tem um aproveitamento muito melhor do que o que se registra nesse nosso Brasil. Vejo os dados que são divulgados e fico ainda mais preocupado do que já sou, embora não seja educador, longe de mim, mas eu tenho preocupação com o futuro desse nosso país. Para onde é que nós estamos caminhando com essas gerações cada vez mais burras, cada vez menos educadas? 66% foi o aumento do número de crianças que eram para saber ler e escrever e que depois da pandemia, a chegada da pandemia, não aprenderam nada, absolutamente nada. A pior situação da educação no Brasil hoje é, em termos de frequência escolar, na região norte. Dos 7 estados localizados na região norte do Brasil, 5 deles ocupam as piores posições do país, segundo o estudo denominado Retorno para a Escola, Jornada e Pandemia, que foi divulgado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Social. O levantamento aponta, meu amigo Adílio Bezerra, que em Roraima, 12,1%. 12,1%. No estado de Rondônia, 8,87%. No Amazonas, 7,96%. E no Acre, 7,46%. Aparece no fim da tabela dos indicadores educacionais o Amapá, com mais de 14,5% de crianças longe da sala de aula. Isso aqui é evasão escolar, viu? E é o último colocado, portanto, o Amapá. Mais do que isso, os colégios da região norte também têm o menor tempo de aula em hora útil. Enquanto em Brasília contabilizam 3 horas por dia, o Acre não chega nem a 1h30 de aula por dia. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, explica que a situação pode ser explicada por alguém, dentre outros motivos, pelo difícil acesso dos alunos ao ensino remoto. Ou seja, para você participar de aula remota, você tem que ter celular bom ou computador bom e uma internet de qualidade. Como é que você, dentro de um rio, ou morando na beirada de um rio, na ilha de Marajó, no interior do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima ou de Rondônia, como é que você vai ter internet para acompanhar? O economista também chama a atenção para o grande contingente de crianças nos estados do norte, diferentemente do que acontece em outros locais do Brasil, que têm populações mais envelhecidas. Por outro lado, o Nordeste, o nosso Nordeste aqui, foi a região do Brasil com melhor desempenho de frequência escolar nos 2 primeiros anos da pandemia da Covid-19. De acordo com as avaliações regionais da pesquisa, o destaque foi o estado do Piauí. Apenas 1,19% das crianças piauienses de 5 a 9 anos estavam fora das escolas na análise mais recente, referente ao 3º trimestre do ano de 2021. Os números da última avaliação são próximos, ficam perto aos do 4º trimestre de 2020, momento do maior pico de evasão escolar do Brasil. Naquela época, o panorama de não matriculados estava em 1,84%. É bom lembrar que desde 2012, o estado do Piauí se mantém como a unidade federativa com as taxas de frequência mais satisfatórias em todo o território nacional. É um fenômeno para ser estudado. É um dos estados mais pobres do Brasil.
Em 2019, um ano antes da chegada do coronavírus ao Brasil, o indicador do Piauí chegou a 0,21%. Foi o resultado mais baixo daquele estado em 9 anos. Também aparece nas primeiras colocações o Rio Grande do Norte, com 2,19%. E em segundo lugar, o Ceará, com o melhor. O Piauí é o primeiro, o Rio Grande do Norte é o segundo e o Ceará é o terceiro, com 3,08%. Em seguida estão Minas Gerais em quarto, Maranhão em quinto, Bahia em sexto e Tocantins em sétimo lugar. Por fim, Santa Catarina em oitavo, Espírito Santo em nono, Pernambuco completa essa lista dos 10 estados com o desempenho mais satisfatório. Agora, a preocupação é porque, mesmo aqueles alunos que frequentam a sala de aula, ou aqueles alunos que conseguiram ficar assistindo aulas em casa, pelo celular, pelo computador, esses alunos que era para ter aprendido a ler e escrever, não aprenderam. E como é que fica esse pessoal? O atraso, a faixa etária. Você, a essa altura, você com essa idade era para saber ler, escrever e saber pelo menos as operações de soma e subtração. Não sabe. Como é que fica esse pessoal? Como é que essa gente vai acompanhar num concurso, por exemplo, aqueles que estão em melhor situação, aqueles que aprenderam, aqueles que estão em bons colégios, aqueles que conseguiram acompanhar o desenvolvimento intelectual de acordo com o que mandam as regras da educação internacional? Como é que fica essa gente? A preocupação avança também, minha gente, para o ensino superior. Porque se você conversa com professores universitários, todos nós conhecemos professores universitários, conversa com eles, porque na universidade brasileira hoje, você tem os bons professores, que são aqueles normalmente de uma geração mais velha, aqueles que estão se aposentando, aqueles que já estão querendo dar entrada na aposentadoria, e tem os da nova geração, que embora tenha algumas boas cabeças pensantes, a maioria vem dessa turma que não aprendeu absolutamente nada. E se você não aprendeu nada, você não vai transmitir nada. Essa é a lógica. Eu sei que quando a gente fala isso, os bons professores não se machucam, não se ferem, não ficam chateados. Porque eles sabem que é assim. E eu, por exemplo, converso com professores universitários que me dizem que, às vezes, numa reunião, numa assembleia para decidir alguma coisa, ou quando há um movimento para reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, o que eles me contam é que morrem de vergonha quando alguns da nova geração abrem a boca. Só sai bobagem, falam errado, não sabem se expressar, colocam os verbos todos fora de tempo, e se for escrever então vai ser um desastre total. Mas esse pessoal está na academia para receber os jovens que saíram do ensino médio. E eu pergunto a esses professores mais velhos, com a ressalva de que não são todos os professores novos que estão nesse nível. Tem ótimos professores da nova geração, as exceções da regra. Eu pergunto como é que esse pessoal passou num concurso e está numa universidade estadual ou numa universidade federal. A resposta dos professores, ou de alguns deles para mim, só pode ser porque as bancas examinadoras são do mesmo nível. É a única explicação que eles têm. Porque tem umas figuras que estão aí na academia que, se você ouvir falar, você vai dizer, meu Deus do céu, essa figura está ensinando? Essa figura era para estar aprendendo. Era para estar no primeiro grau. Era para estar no ensino fundamental ou no ensino médio. Como é que uma criatura dessa está ensinando numa universidade? Todo mundo pergunta. Ainda semana passada eu conversava com um professor e ele morria de rir. A gente conversando, ele dizendo, olha, eu sinceramente, eu morro de vergonha, eu fico me escondendo. Tem hora que eu tenho até vergonha de dizer que sou professor quando estou perto dessa turma, porque não sai nada. Não sai absolutamente nada.
Tem instituição de ensino superior no Brasil que faz 2 anos que não tem aula. 2 anos que não tem aula. O dinheiro cai na conta todo mês. Todo mês cai na conta. Tem gente que está viajando desde que a pandemia chegou para outros estados, sem ser aquele no qual trabalha, e para outros países. No começo você admitia, porque não, todo mundo com medo da Covid, não tinha vacina para todo mundo, aí foi chegando o tempo de se vacinar, primeira dose, segunda dose, alguns terceira dose, mas aula não pode ter. Você pode ir para o Festa Verão, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, pode ir. A aula, olha, na sala de aula, a Covid mata todo mundo, mesmo se você tiver vacinado. Agora, no barzinho pode, na boate pode, no Transcetê pode, só não pode dar aula. Onde é que nós vamos parar com um nível desse de ensino que a gente tem no Brasil e tanta gente maceteada que não quer nada com a vida? Eu hoje recebi, e acredito que muitos de vocês também, meus amigos e minhas amigas, um áudio, um vídeo, na realidade é um vídeo, do deputado Pedro Cunha Lima. Pedro, que é pré-candidato a governador do estado da Paraíba pelo PSDB. Pedro está tiririca da vida com essa situação. Eu não sei se vai dar para a gente acompanhar aqui, mas eu vou tentar pelo menos colocar para vocês esse áudio do vídeo que ele mandou, para que as pessoas tenham a noção do que pensa o deputado sobre esse quadro que está se desenhando. Deixa eu ver se dá para a gente escutar. É o deputado Pedro Cunha Lima falando sobre essa situação terrível da educação no Brasil. Passando aqui para manifestar a minha posição e me somar a esse manifesto que busca reverter uma decisão equivocada, fora de lugar e que causa danos imensos a milhares de estudantes. E aqui eu me refiro à decisão de que a nossa universidade estadual vai retornar apenas em abril o seu funcionamento presencial. A gente sabe que a gente atravessa uma pandemia, mas 100% dos professores estão vacinados, 100% dos alunos estão vacinados. A gente vê ambientes da sociedade, inclusive, que traz maiores aglomerações, que é mais difícil ter o controle de uso de máscara, de distanciamento, e a gente vê o retorno. Então, não dá mais para adiar, causando esses danos para os estudantes. Muitos deles, inclusive, saem da sua cidade natal para se virar para pagar um aluguel e agora se surpreende com essa posição. Vai haver uma manifestação pacífica no dia 11 para gritar por essa alteração, com muito bom senso, levando os nossos argumentos, mostrando que não tem lógica e que é um dano muito grande em termos educacionais, na formação dos nossos estudantes, inclusive. Com tudo isso, eu acredito que o bom senso vai prevalecer para que a gente possa reverter essa decisão equivocada. Agora, a gente tem que se mobilizar, sim. É preciso somar a voz de cada um e a minha voz estará nesse processo. A gente vai reverter essa decisão. Não dá para a universidade voltar a funcionar presencialmente apenas em abril. Deputado Pedro Cunha Lima, viu, minha gente? Para quem não sabe, Pedro Cunha Lima é filho de Cássio. Se você não sabe, Pedro Cunha Lima é filho de Cássio, que é uma das figuras mais admiradas pelo pessoal da Universidade Estadual da Paraíba. E Pedro encampou essa luta agora dos estudantes que querem aula e da sociedade que fica questionando quantos bilhões de reais por mês o governo do estado investe, vamos jogar a expressão, investe na Universidade Estadual. E está servindo para quê? Porque todo mundo está trabalhando. Na iniciativa privada, no serviço público já se flexibilizou, agora não, a aula só em... Aí em abril vamos fazer outra assembleia, agora só depois no segundo semestre. Aí você toca num assunto desse, eu sei que é uma casa de marimbondo, que muita gente se assanha na hora que você fala, aí começa a chegar mensagem aqui de tudo que é lugar. Olha aqui, a primeira mensagem. Paulo Roberto, eu sou da UEPB, não diz aqui se é professor ou se é servidor técnico administrativo. Eu sou da UEPB, isso é um absurdo. Tem um monte de gente viajando aqui. O outro escreveu, se fosse Ricardo Coutinho governador, eu queria ver esse pessoal não ter voltado ao trabalho. Mas aí é a opinião de cada um, não é?
Teófilo Cordeiro, concordo com o deputado, é um absurdo o que está acontecendo. O prejuízo, minha gente, é incalculável. Eu sei que a pandemia, se já não afetou, vai afetar todo mundo de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Isso a gente tem dito desde o princípio. Agora, professores vacinados, alunos vacinados, professores alguns com a terceira dose. Não, chegou a Ômicron agora, daqui a pouco em abril outra assembleia. Aí não, esse semestre não dá mais não, né? Vamos deixar para o segundo semestre? Depois do São João, não tem São João, não vamos fazer aula também não. Depois a gente resolve essa situação. E assim vai. E assim vai, e o tempo está passando. E esse povo que chega à universidade sem saber ler nem escrever, sem saber interpretar um texto, a maioria, é claro que tem as exceções, aí 2 anos sem ter aula. Me diga, pelo amor de Deus, aprende o quê? Aprende o quê, meu amigo e minha amiga? Maria de Fátima Lima, responda, por favor, como é que esse pessoal vai sair com aquele canudo debaixo do braço ao final do curso, como dizia o ex-reitor, doutor Vitaldo Rego. São 18h27 na Paraíba. Quando é alguém da imprensa que fala, meu amigo, assanha a casa de marimbondo, aí lá vem, como é que ele chama hoje? Isso aí é direitista, extrema-direita, extremista. Mas vamos dizer de Pedro Cunha Lima, que é filho de Cássio? Vamos dizer que Pedro Cunha Lima é bolsonarista e é extremista, porque quer que a aula volte? É brincadeira, né? Nem tanto e nem tão pouco. Nem tanto e nem tão pouco. É muito macete, meu amigo. Sinceramente. Não, mas o conselho se reuniu. O conselho se reuniu e decidiu que não deve ter aula. Tá bom. E se não tiver dinheiro no fim do mês, hein? Como é que fica? O problema é que tem. E tem cada vez mais. É o seguinte, o governador da Paraíba, que quiser encrenca, limite o dinheiro da UEPB, basta limitar, ou querer controlar. Vocês viram com o Ricardo Coutinho como é que foi? Eu estava certa vez na TV Itararé, a televisão ainda era lá na Unifacisa, lá onde é a Facisa, na senadora Argemiro de Figueiredo, perto do Espásio. Aí recebi um dia Aracilba Rocha, que era secretária de Finanças, eu acho, do governo de Ricardo Coutinho. Aí a Aracilba chegou, sentou lá para dar entrevista e a gente começou a conversar, esperando o horário de entrar no ar. Minha gente, olhe, se eu pudesse contar aqui o que a Aracilba me contou lá na televisão, só que ela não quis dizer no ar. E eu não posso dizer porque eu não tenho prova. Se eu disser, ela vai dizer que não disse. Aí lá vem confusão, lá vem processo. Mas se eu tivesse gravado o que a Aracilba me disse nesse dia, sobre a Universidade Estadual da Paraíba, lá no governo de Ricardo Coutinho, no primeiro mandato ainda, quando começou a confusão do pessoal da universidade com Ricardo Coutinho. Mas aí é uma outra questão. Aí João Azevedo chegou, o governador João Azevedo, se eu não quero confusão, o dinheiro que pede ele vai liberando, aí pronto, tá tudo legal, tá tudo bem. Tem universidade no Brasil, não estou me referindo especificamente aqui ao UEPB, não, onde eu tenho grandes amigos e sei que tem professores de altíssimo nível, porque eu estudei na UEPB, eu estudei na FURN e depois na UEPB. E eu sou um dos jornalistas que lutaram pela estadualização da UEPB no governo Buriti. Eu, Paulo Roberto, ao lado de Juarez Amaral e de outros colegas da época. Eu fui um dos que lutaram. Eu posso falar, porque fui da FURN, paguei o curso de comunicação, paguei para fazer o curso. Eu era comerciário, tenho o carnezinho guardado até hoje. Já o curso de Direito não, já era estadualizado, eu estava lá. Mas, minha gente, eu conheço a instituição, sei do excelente nível de alguns professores, infelizmente poucos,
com gabarito, com qualidade, com a devida competência para ensinar, e sei das topeiras que tem dentro da instituição também. Como tem por aí afora em muita universidade que não produz nada nesse Brasil, é só canudo. É todo semestre um monte de canudo. Tome canudo, tá? Rapazes e moças, tome canudo. 70 formados em cada turma, 600 colaram grau. Aí, pra quê? Sai, se você mandar conjugar um verbo no presente do indicativo, não sai. Não sabe. Não, isso não é trabalho para a universidade, não. A universidade é para receber o pessoal já. Tá? Sim, e ensinar o quê? Muitos que saem dali vão fazer o quê? Lembra daquela história do pai todo alegre, todo feliz, porque o filho estava aprendendo lá o que ele queria. O sonho dele era ver o filho desempenhar uma determinada função e ele vibrando porque o filho finalmente tinha entrado na universidade. Aí quando foi perguntado assim, sim, mas quem é o professor dessa disciplina, dessa matéria, dessa cadeira, como você quiser denominar? Aí quando o pai do aluno disse, aí o cara disse, meu Deus do céu, esse rapaz não sabe fazer isso não, meu amigo. Como é que ele está ensinando a seu filho? Ah, não sabe? Não sabe. Eu quero saber qual é o segredo de alguém ensinar o que não sabe. Se você aí, meu amigo ouvinte, souber, me ensine, pelo amor de Deus. Porque eu sou de uma geração na qual você só ensinaria o que soubesse. Eu vou lhe ensinar a bater um prego na parede. Me deu prego, me deu martelo. Pá, pronto. É assim, meu filho. Tá vendo? Tô. Eu vou ensinar você a engraxar um sapato, a lustrar um sapato. Por quê? Porque eu sei fazer. Vem cá. É assim. Primeiro você escova, tira a poeira. Depois você passa a graxa, primeira mão de graxa ou pasta, do jeito que você quiser chamar, escova, dá o brilho, dá a segunda mão de pasta e deixa secando, vai para o outro pé, repete a operação e tal. No final você passa uma flanelinha, pá, certo? Estou fazendo aqui para você ver. Agora, se eu não soubesse engraxar um sapato, como é que eu ia ensinar alguém a engraxar? Se eu não souber dar um polimento num carro, como é que eu vou ensinar alguém a polir o carro? Se eu não sei dirigir um carro, como é que eu vou ser instrutor de uma autoescola? Responda, pelo amor de Deus. Mas na universidade brasileira, tem gente que está ministrando, entre aspas, conhecimento sobre um determinado tema que ele não domina, que não sabe fazer. É como em algumas escolas estaduais do outro lado do oceano. Rapaz, não tem professor de química não. Aí o diretor chama assim, ei, Zefinha, vai lá para a turma, é aula de química, mas sei lá o que é química, vai lá, embroma, faz a chamada, vai conversar, é assim, não tem professor de matemática, manda Pedro para lá para a sala, rapaz, eu não sei nada, meu negócio é geografia, não, vai rapaz, vocês estão entendendo? É por isso que esse pessoal sai com esse, para lembrar um amigo meu, com esse nível, entenderam? Que faz vergonha em tudo que é lugar, que abre a boca para dizer qualquer coisa. Você tira pelas entrevistas, que aqui e ali tem um ou outro dando entrevista. Às vezes a gente está escutando um programa de rádio, vai falar agora o professor tal, aí dá gosto você ouvir. Sabe expor, sabe defender uma tese, uma questão, sabe desenvolver um assunto, sabe transmitir os conhecimentos. Porque, minha gente, ser professor não é conhecer a disciplina, a matéria, não, o tema, não. É saber transmitir o conhecimento. Ter a didática para tal. E tem gente que não tem. Quem de nós já não assistiu aula, podia ser da matéria que se considerasse mais difícil, matemática, física, às vezes. Mas o professor sabia expor de tal forma que aquilo se tornava fácil. Os exemplos que ele dava, prático. E o professor que levava um pedaço de plástico transparente para a sala de aula de física, chegava, botava no braço da gente, o cabelo ficava tudo em pé. Aí ele ia explicar aquilo ali. Os exemplos práticos do dia a dia. Aí a física tornava-se fácil. Porque o cara sabia. Não só sabia em termos de conhecer, mas ele sabia expor e transmitir. E outros que não sabem, nem sabem transmitir, nem sabem expor e nem conhecem o tema. Meu amigo, olha, eu acho que não tem decepção maior para quem vai para uma sala de aula se dizendo professor
e começa a fazer uma exposição lá e um aluno salta do meio da turma, não é assim não, ó. É assado. Mata de vergonha. E isso a gente vê todo santo dia nesse Brasil. Fazer aqui uma saudação especial ao meu amigo, sempre que pode me escuta, Afonso Marreiro, o velho Afonso Boca de Lobo, está aniversariando hoje. O pessoal passou para mim aqui. Saudações, Afonso. Você é um cara legal, sabe, conhece a sua área, preparou-se, tem conhecimento, e eu dou maior valor ao cara que é trabalhador e que se interessa por aquilo que escolhe fazer na vida. Não é relaxado, como a gente tem muitos aí. E eu quero também, minha gente, nesse momento, às 6h37, fazer aqui um registro, né? um preito de saudade ao meu amigo senador Zé Maranhão. Faz um ano hoje que Maranhão se foi. Eu posso dizer a vocês que era amigo do senador. E me aproximei de Maranhão quando eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando eu tive o problema de coluna e a perspectiva não era boa de uma cura. E essas coisas eu, por exemplo, não esqueço nunca. Quem foi ingrato que esqueça o que fizeram aí, mas eu não esqueço. Quem faz por mim eu não esqueço nunca. Eu lembro que Vitalzinho era deputado estadual, Vital do Rego Filho, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. E Vitalzinho levou o senador para conversar comigo. Era governador na época, Maranhão. E Maranhão foi me visitar, e quando chegou lá, conversa vai, conversa vem, brincou, contou umas coisas, umas graças, que ele gostava de descontrair o ambiente. E foi quando ele disse: você já foi a que médicos? Aí eu disse os médicos daqui que eu tinha ido, todos amigos também. E todos os médicos, eles diziam a mesma coisa. O diagnóstico era um só: cirurgia, cirurgia, cirurgia. Aí você, qualquer pessoa que está com uma enfermidade e vai no médico, ó, cirurgia. Não é desconfiando daquele médico. Mas como era um caso grave, o que foi que eu fiz? Eu digo: eu vou ouvir outros médicos amigos. Aí para cada um que eu ia, com os exames, naturalmente, com raio-x, aquelas coisas todas, ressonância. E eles olhavam e diziam: cirurgia. Cirurgia, cirurgia, era todo mundo, ia fazer. E eu protelando porque eu sabia dos riscos que ia correr. Todos eles tinham me dito. E Maranhão disse: Paulinho, vá a João Pessoa e converse com o doutor José Alberto, que é um amigo meu, das antigas e tal. E é um neurocirurgião bacana também. Vai ouvir a opinião dele sobre o seu caso também. Aí eu fui. Maranhão me orientou, disse onde era, fui. E quando cheguei lá, mostrei todos os exames que já tinha mostrado aqui aos meus amigos Luciano Holanda, Rafael, Bismarck, os neurocirurgiões todos, Zé Leão e outros tantos que eu fui, todo mundo tinha dito a mesma coisa. Aí quando eu cheguei lá, esse doutor Zé Alberto me recebeu e disse: olha, o seu caso é de cirurgia. Assim, assim, assim. Aí disse: olha, essa cirurgia é melindrosa, o risco é grande, você pode ficar numa cadeira de rodas pro resto da vida, e não é culpa do médico, é porque aí nessas, meu Deus, como é que eu diria, nessas vértebras aí, C5 e C6, que são na nuca, né, no pescoço, na parte lá de cima da coluna, a gente vai ter um risco muito grande, não sei o que e tal, e em cada 10 cirurgias dessas, 6 ou 7 podem dar erradas. E quando elas dão erradas, a culpa não é do médico. Eu estou sendo muito sincero com você. Você pode fazer aqui em Campinas, em Brasília, em qualquer lugar do mundo. O risco é o mesmo. Agora, se você for um cara que acreditar em Deus, acredita, eu disse acredito. Então você tem que acreditar em Deus, e para qualquer médico que você for, você vai ter que pedir que guie as mãos dele na hora da cirurgia
para fazer o trabalho e dar certo. Se der errado, não é culpa do médico. Doutor Luciano Holanda já havia me dito isso, meu amigo saudoso Rafael Holanda também. Todos os daqui tinham me dito com outras palavras, mas o mais direto que teve foi o doutor Zé Alberto. Ali perto da Lagoa era o consultório dele, até já faleceu. E aí ele foi tão sincero comigo, eu acreditei tanto nas palavras dele, um homem já idoso, mas ele foi de uma sinceridade e disse: tem uma coisa, você faça onde quiser. Agora, se quiser fazer comigo, você vem, você faz os exames pré-operatórios que eu posso indicar e você vem e a gente faz. Aí deu aquele estalo assim, disse: eu vou fazer com esse homem. Não que eu não confiasse nos meus amigos daqui, mas porque deu aquela coisa assim, a empatia que houve, a sinceridade dele nas palavras diretas, porque os meus amigos aqui não diziam assim muito, que podia ficar paralítico, entendeu? Não, Paulo, a gente entendeu, se o caso aí é grave, eles tinham assim, um certo temor de me dizer, mas o doutor Zé Alberto foi direto. Aí eu disse: eu vou fazer com o senhor. Aí vim para Campinas, fiz os exames, fui lá, eu sei que deu tudo certo. E Maranhão ficou procurando saber como é que eu estava. Ligava, mandou o secretário, na época era Solon Benevides, o secretário de comunicação. Solon Benevides mandava todo dia o pessoal ir lá onde eu estava internado. Me botaram no hotel, o governo do estado pagando minha hospedagem em João Pessoa, eu e a acompanhante, porque ele disse: não viaje para Campinas, fique em João Pessoa, perto de mim, porque se houver alguma coisa você me chama aí. E assim foi feito. Eu fiquei num hotel em João Pessoa e o governo pagando tudo. E depois eu voltei e tal, enfim. Aí Maranhão, quando mais na frente me ligou e veio a Campinas, aí eu já fui encontrá-lo e ele disse: gastou quanto na cirurgia? Eu disse o valor que tinha gasto na época. Ele disse: eu vou lhe dar metade, eu vou lhe ajudar com a metade. Então um negócio desse não tem no mundo ninguém jamais que pague. Eu estava apertado financeiramente, agoniado, tinha gastado muito e tal, e sem eu pedir ele tomou essa iniciativa e me ajudou com 50% do que eu tinha gasto na cirurgia. Então um negócio desse eu não esqueço nunca. Maranhão deve estar num bom lugar, apesar de político agradar a umas pessoas e desagradar a outras tantas, normal. Mas comigo ele foi um cara muito legal, muito bacana, muito legal. Tinha atenção a mim e me ajudou no momento mais difícil. Então isso eu vou levar comigo no caixão quando eu for. Não vou esquecer nunca. Que eu tenho todos os defeitos do mundo, eu já disse a vocês. Agora, devo ter algumas qualidades. E entre as qualidades que eu devo ter, eu tenho essa de não ser ingrato. Então, Maranhão, muito obrigado. Que Deus tenha lhe colocado num bom lugar. São 18h44. Meu amigo Marcos Soares está no Rio de Janeiro, lembrando aqui de uma figura. É verdade, Marcos. É verdade, meu amigo. Eu fico imaginando o nível, né? O nível. Muitas mensagens chegando aqui. A maior parte se referindo a negócio de aula, viu? A negócio de aula de universidade. O ouvinte colocou aqui: a Unifacisa, da qual você é empregado. Não, meu amigo, eu não sou empregado da Unifacisa, eu sou empregado da TV Itararé. As pessoas confundem. O dono da Unifacisa é o mesmo dono da TV Itararé, mas eu nem boto o pé na Unifacisa. O meu negócio é com a televisão, que é longe, já foi lá dentro, hoje não é mais. As pessoas confundem, às vezes vêm com algum problema pedindo para ajudar a resolver na Unifacisa. Eu não trabalho na Unifacisa. Mas ele diz aqui: a Unifacisa, a Uninasal, aí cita outras aqui, todas tendo aula, só não tem nas públicas. Vou fazer o quê? Zé Romilson, boa noite. Sargento Nogueira, Manuel Braz, Marivaldo aqui no Catolé, Juscelino Salles, todo mundo respondendo presente. Sargento Letício, muitos amigos, está aqui. Boa noite, Paulo Roberto. A deputada doutora Paula, do Partido Progressista, surpreendeu a quem assistia à sessão da Assembleia Legislativa hoje, ao dizer que um policial deveria ganhar melhor que um deputado, já que muitos parlamentares recebem propina. Isso dito por uma deputada, hein? Os policiais expõem as vidas nas ruas, nas favelas, no trânsito. Por que não ter um salário justo? Será que eles vão receber na sua aposentadoria as gordurinhas, como é de costume se dizer?
disparou ela. E mais, o policial deveria ganhar muito melhor que um deputado, porque um deputado tem um salário, muitos têm outros salários e muitos recebem propina, e isso é vergonhoso, finalizou. Adriano Galdino disse que repudiava a colega. O deputado Adriano é o presidente da casa, né? Ricardo Barbosa pediu que as declarações de Paula fossem retiradas da ata da sessão. Valber Virgulino se solidarizou com a colega. Uma deputada dizendo isso é confusão na certa, viu? Que pode ser até que tenha algum político que receba propina, mas você vai dizer que são todos? Não pode, né? E outra coisa, dizer uma coisa e provar é outra. E para lembrar o doutor Siqueira, da Rádio Caturité, o pai de Carlinhos Siqueira. O doutor Siqueira era um ex-padre, que depois deixou a batina e casou e teve filhos, né? Um deles é o Carlinhos, e era o diretor superintendente da Rádio Caturité, e ele gostava muito de expressões latinas. Que quando Siqueira era padre, quando o professor Biva era padre, quando o professor Itam Pereira também foi padre, estava na ativa na igreja, a missa era celebrada em latim. Quando eu era coroinha na igreja católica, foi quando mudou a missa do latim, foi permitido pelo Vaticano a celebração de missa em português. Mas antes era tudo em latim. Aí Siqueira dizia: dicere e non provare e non ditere. Ou seja, dizer e não provar é não dizer. Alexandre Moura, boa noite. Wilson Siqueira, catedrático. Sua linha de raciocínio está excelente. Prepare-se para levar cacetada. Eu não. Vai reclamar de Dom Pedrito Cunha Lima. Pedro Cunha Lima foi que convocou aí uma manifestação para o dia 11, que é sexta-feira. Eu dou fora desse negócio. Eu aqui apenas repercuto o que as pessoas mandam, o que as pessoas reclamam, o que as pessoas dizem. Não tem nada a ver com isso. Meu tempo de universidade já passou. Marcos Soares, Beto em Fortaleza, boa noite, Paulo. Valor da cesta básica e tal, tá certo. Quem mais aqui? Doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, Isabela e Bebeto, lá em Cuité. Cuité é a terra de Humberto de Campos, a terra de José Itamar Cândido. Alexandre Gomes do Amapá, faleceu hoje em João Pessoa, o ex-deputado federal pelo Amapá, Sérgio Barcelos, filho do comandante Aníbal Barcelos, último governador do território federal do Amapá. Que Deus lhe deu um bom lugar. Hoje há umas coisas assim que a gente é tomado de surpresa, né? Eu passei uma mensagem para um rapaz lá de João Pessoa, relações comerciais da empresa aqui, do blog da agência. Eu passei uma mensagem e normalmente quando eu passo a mensagem ele responde imediatamente. Só que hoje eu passei a mensagem e ele não respondeu. Mas ninguém é obrigado a responder na hora, né? O cara pode estar no banheiro, pode estar resolvendo uma coisa, uma reunião, e depois ele vai ver que alguém passou uma mensagem e responde. Mas a gente que passa uma mensagem tem a ideia de que aquela pessoa vai ver na mesma hora e vai responder. Demorou. Aí depois de uns 40 minutos, aí eu vi que tinha uma resposta dele em áudio. Ele nunca tinha mandado a resposta para mim em áudio. Era sempre o texto, sempre por escrito. Aí hoje mandou o áudio. Aí eu fui ouvir. Rapaz, não é que o pai do rapaz tinha morrido hoje de manhã. Porque na hora que eu passei a mensagem para ele, o pai dele tinha acabado de morrer. Aí uns 40 minutos depois ele me disse: Paulo, eu não respondi na hora porque meu pai acabou de morrer aqui em João Pessoa e tal. Aí me restava o quê? Pedir desculpas e me solidarizar, dizer que não sabia, como de fato eu não sabia. Mas ele foi muito compreensível e disse: não, eu sei que você está em Campinas e você não sabia, mas meu pai acaba de morrer. Aí eu perguntei de quê? Esse rapaz, ele teve Covid, estava em casa, praticamente a gente achava que ele estava bom. Hoje de manhã teve 5 paradas cardíacas. Na quinta ele não resistiu. Você vê que essa doença é miserável, é terrível. Olha, quem tem a Covid e escapa, não fica zerado como era. Não fica. Vai aparecer alguma coisa. Isso é o que os médicos dizem, viu? Não sou eu quem está dizendo isso aqui, que eu não sou médico, e nem sou sanitarista, e nem enfermeiro, não conheço nada. Os médicos estão dizendo que, entre outros problemas, tem questões psiquiátricas, tem gente que fica com a cabeça com parafuso apertado ou folgado, problemas cognitivos, problema de equilíbrio,
Problema, no caso do homem, de ereção, não tem desejo sexual. Questão de olfato, de sentir cheiro, entendeu? De paladar. Meu amigo, olha, essa doença é terrível. É terrível. Agora, o mundo não pode parar, né? Esses problemas mais graves estão acontecendo com pessoas que não se vacinaram ou que, infelizmente, não quiseram completar o seu esquema vacinal. Também estão aí os dados. Eu já passei para todos vocês o boletim de hoje da Prefeitura de Campina Grande, do Governo do Estado. E quando eu passo isso, minha gente, é querendo somente colaborar, é somente ajudar, é somente alertar as pessoas para que parem um minuto e leiam aquilo, façam uma reflexão de que o negócio existe, é sério, e que o número de mortes no Brasil está aumentando todo santo dia. 6h52. Antônio Clemente manda mensagem. Meu amigo Marcos Farias, lá de Esperança. Boa noite, meu amigo Paulo, estamos na escuta. Rapaz, ele mandou aqui o convite da missa de Assis Costa, né? Hoje de manhã o filho de Assis, o Alain, me mandava também um convite. Missa no dia 15, no seminário São João Maria Vianney, às 7h30 da noite. O dia 15 vai ser terça-feira de hoje, é uma semana. Assis era outro grande amigo, cara sério, direito. Tido por alguns como um cara grosso, um cara estúpido, mas eu nunca escutei ninguém dizer que Assis Costa era uma pessoa desonesta. O cara falso, era verdadeiro. O que ele sentia, ele dizia. Se ele não gostasse de uma pessoa, ele dizia na hora: olha, não quero conversar com você, que eu não gosto de você, e pronto. Também, se ele gostasse, e eu gozava da amizade de Assis. Assis era um amigo, entendeu? E a turma da imprensa sabe o que ele fazia para ajudar quem ele sabia que estava com qualquer problema, com qualquer dificuldade. Cara legal. Essas pessoas assim bacanas, né? A gente, se dependesse da gente, viveria muito tempo, mas não depende, né? Gozada é que o maior amigo que Zé Maranhão tinha em Campina, eu acho que era Assis Costa. Depois de Mirabô, porque Mirabô, Maranhão tinha como um filho, doutor Mirabô, que é cardiologista. É sobrinho de Zé Maranhão. Zé Maranhão tinha Mirabô como um filho. E Olga, doutora Olga, esposa de Mirabô, como uma filha. Minha amiga Jovita Maranhão. Mas eu acho que do ciclo de amizades, o que Maranhão mais gostava, de quem era confidente, amigo, era Assis Costa. Quando Maranhão queria saber alguma coisa de Campina, ou sobre um fato, ou sobre alguém, ele perguntava a Assis Costa. Que ele sabia que Assis dizia a verdade. Eu me recordo naquela campanha que Maranhão perdeu para Ricardo Coutinho em 2010, em cima já, perto da eleição, perto do dia da eleição, Maranhão veio fazer uma visita aqui ao Hospital Regional, que eu acho que nem estava inaugurado ainda. Estava pertinho de ser inaugurado, ou se estava inaugurado, era coisa de pouco tempo. E lá nessa visita ao hospital, houve uma discussão de Assis Costa com algumas pessoas do governo, que Assis era secretário. Houve uma discussão com outros secretários que acompanhavam o governador Maranhão aqui, porque Assis Costa disse umas verdades lá. Assis chamou, disse: governador, estão lhe enganando. Olha, isso não é assim, disse na frente dos outros lá. E os caras se revoltaram, que inclusive uma mulher, no meio, entre os secretários, tinha uma mulher na hora que não gostou do que Assis disse, e depois Maranhão viu que Assis tinha razão. Quando saiu o resultado da eleição, aí foi exatamente o que Assis disse. Então Maranhão gostava muito de Assis e Assis dele, e eu não sei se por um desses desígnios de Deus, mas Maranhão morreu sem saber que Assis Costa estava doente. E Assis morreu sem saber que Maranhão tinha morrido. Porque quem passava as notícias do estado de saúde de Maranhão para a gente da imprensa aqui em Campina era Assis Costa. Assis ligava para o doutor Mirabô, que Mirabô estava lá em São Paulo, acompanhando o tio. Ligava o Mirabô, dava o panorama, Assis ligava para as rádios, passava para todo mundo, inclusive para mim. De repente Assis adoece e é internado. E Maranhão lá em São Paulo, internado. Aí Maranhão morre.
Assis não soube. Ou seja, Maranhão morreu sem saber que Assis estava doente, porque ele estava entubado lá em São Paulo. E Assis morreu sem saber que Maranhão tinha falecido. Mas eu acho que os dois se encontraram e devem estar num bom lugar. Então, missa de Assis Costa, próxima terça-feira, dia 15, lá no Seminário do Alto Branco. Assis, que tinha nascido no dia 9 de maio de 58, 9 de maio de 58, e morreu no dia 15 de fevereiro de 2021. Ou seja, Assis morreu com 62 anos, 63 anos, né? 63 anos. Novo, para os padrões de vida do brasileiro hoje, morreu novo. Faço aqui o registro e vou ficar lembrando, e você aí que gostava do Assis e que faz orações por ele, a missa será na próxima terça-feira, dia 15, no Seminário do Alto Branco. Deixa eu confirmar de novo a hora, para não pecar aqui por 7h30 da noite, 19 horas e 30 minutos. Agora são 6h57. E Marcos Farias, que é auditor fiscal também do Estado, né, aposentado, trabalhou com Assis Costa há muito tempo, conhece Assis. Você vê, Assis era um cara tão querido que eu tinha um contrato com o Sinifisco, um contrato para divulgar o Sinifisco, no blog Camisa 10. E quem intermediava isso com o Manuel Isidro era Assis. Assis era diretor do Sinifisco e amigo de Manuel. E Manuel, que não tem nem aproximação comigo, mas em atenção a Assis, ele botava publicidade. Aí Assis faleceu, né? O contrato estava em vigor. Quando o contrato terminou, aí o pessoal lá de João Pessoa, da sede do Sinifisco, os assessores de Manuel Isidro, me ligaram. Aí disseram: Paulo, é o seguinte, quem intermediava esse seu contrato aqui era Assis Costa. Então, em homenagem a Assis Costa, a gente vai deixar mais 1 mês ou 2 aí, além do contrato que você tinha feito, porque Assis gostava muito de você e ele dizia isso pra gente. Os colegas lá disseram. E eu até brinquei: deixa mais tempo. Eu disse: não, a gente vai deixar mais uns 2 meses, porque o negócio aqui estava muito apertado financeiramente, alguns colegas não estão pagando e tal. E isso aqui era uma... Assis brigava com todo mundo aqui para manter esse contrato com você. E a gente vai deixar mais um tempo. E eles deixaram realmente, mas disseram que era em atenção a Assis Costa pela defesa que ele fazia minha lá em João Pessoa, para você ver. Assis foi vereador em Campinas, você lembra? Olha, às vezes eu chegava para Assis, eu fui procurado por fulano de tal, assim, ele disse: isso é um cafajeste, não queira conversa. Eu não conhecia a pessoa, eu ia perguntar quem conhecia. Também quando o sujeito era bom, ele dizia: Paulão, pode fazer aí de olho fechado. Era desse jeito, positivo, direto, era legal. Eu confesso a vocês que eu não sei mais o que é que falta acontecer nesse nosso Brasil. Essa confusão toda lá do presidente da República, Bolsonaro, com aquela intimação do ministro para ele depor. Qual era a alegação, ou qual é a alegação ali? É que Bolsonaro pegou um inquérito que seria sigiloso, que estava tramitando em segredo de justiça. Alguém chegou para Bolsonaro e mostrou, entregou uma cópia, não sei como foi. Aí ele foi para a rede social e divulgou. Sabem da história, né? Essa divulgação foi feita pelo presidente em outubro do ano passado. Aí abre o inquérito que o presidente prevaricou, que o presidente fez o que vazou, um decreto, um inquérito sigiloso, e lá vai, tem que ser... A confusão toda que vocês sabem. Hoje a Polícia Federal concluiu uma sindicância e disse que esse inquérito não estava sob sigilo, não. E agora? Vocês estão entendendo que está todo mundo doido, como diz Silvio Brito naquela música dele? Está todo mundo louco, oba. Pronto. Eu não sei mais o que é que falta acontecer. Quando é hoje, aí tem uma outra movimentação do ministro Alexandre de Moraes, mandando compartilhar provas contra o presidente da República. Ele teve ontem lá no Palácio, para entregar aquele convite. Vocês viram a foto que foi divulgada hoje? E Bolsonaro disse: não quero fotógrafo e nem cinegrafista aqui, ninguém. Mas tinha lá o fotógrafo da presidência da República que fez umas fotos, naturalmente depois mostrou ao presidente, e hoje autorizaram a divulgação. Nessa foto, é exatamente o que eu disse ontem à noite aqui.
estão o advogado-geral da União, o secretário nacional de Justiça, o ministro da Defesa, Braga Neto, os 3 comandantes militares e Bolsonaro. E os 2 ministros. Eu continuo com a mesma opinião de ontem. Eu, sendo aqueles ministros, não tinha ido, e eu, sendo Bolsonaro, não tinha recebido. Não tem clima para esse povo conviver, de jeito nenhum. São 19h01 na Paraíba. Vocês têm acompanhado essa questão da seca. O mapa do Brasil foi virado também de cabeça para baixo, né? Aí, onde era seca, hoje é chuva. Aqui no Nordeste e tal, Norte. E onde era chuva lá embaixo, seca. O Rio Grande do Sul está registrando agora, de 2021 para 2022, a maior seca dos últimos 70 anos. Eu estive muitas vezes já no Rio Grande do Sul, tenho amigos lá. Muitas dessas viagens foi com meu irmão João Bosco, que a gente ia fazer negócio, quando tinha loja de material de calçado. Outras vezes fui trabalhar no futebol, uma delas com o Humberto de Campos. E depois fui outras vezes passear e trabalhar em outros jogos e passear mesmo e conhecer. Então eu conheço razoavelmente o Rio Grande do Sul. Já dirigi no interior, fui para a região serrana, rodei tudo aquilo ali. Mais de uma vez. E eu chegava lá, os amigos brincavam e diziam: rapaz, você veio para cá beber água e sentir frio, porque lá na terra de vocês é um calor danado e nem água tem. E eles brincavam com a gente. Aí quando eu brinco com eles hoje, eu digo: olha aí o que vocês diziam. Hoje são vocês aí que não tem água e estão morrendo de calor. E a gente aqui se acabando debaixo d'água. A Bahia, o Piauí, o Maranhão chove demais. Hoje está para chover. O Ceará tem recebido chuvas. O Nordeste todo está chovido, né? Quando a gente tem um fenômeno laninha, chove aqui e é seca lá embaixo. Agora, deu uma virada no tempo nos últimos 2 dias lá na região sul, que hoje, por exemplo, teve geada em Santa Catarina e teve temperatura negativa de até 10 graus. Vocês acreditam? De repente assim o tempo virou. Mas a previsão é de continuar seco. É uma frente fria que vem lá da Argentina, do Uruguai, lá do Polo Sul, região da Antártica, mas a qualquer hora vai virar novamente. Agora, aqui no nosso Nordeste, e especialmente na Paraíba, tem um alerta de chuvas fortes em pelo menos 40 cidades do sertão. E não é só previsão de chuva, não. Tem previsão de chuva, de trovoadas, de ventos fortes e de descargas elétricas, que são os famosos relâmpagos. Então, quem está na região sertaneja, quem tem parente por lá, avisa, fique em estado de alerta, que nas próximas horas, de hoje para amanhã, a previsão é de muita chuva. E chuva, quando chega no sertão, vocês sabem como é que é. Eu, quando fui para Caicó, cheguei lá e veio a primeira chuva, confesso a vocês que eu tive medo. Era relâmpago e trovão que estrondava o mundo, tremia tudo. No quartel nós tínhamos uma granja, uma chácara mesmo, um sítio, nos fundos do quartel. E na frente, na região de Canteiro, muitas algarobas. A primeira chuva que deu derrubou umas 10. É impressionante as chuvas. Quando o sertão está muito seco, a terra muito seca, que chega a chuva repentinamente. São 7h04, aquela pausa no Cidade em Revista, e eu volto já já. Tem muitos questionamentos aqui, mensagens de ouvintes. É um instantinho só. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública.
Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. Você está acompanhando a Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Rádio Camisa 10 Maxi Música, 24 horas no ar. O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a Covid-19. Mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser imunizados. Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19 horas e 8 minutos na Paraíba, pontualmente 7:08 agora. Olha, ninguém mais que eu. Pode ter gente que age da mesma forma que eu gosto de agir. Mais do que eu acho impossível. Eu valorizo o bom profissional em qualquer atividade. Se a pessoa for dedicada, estudiosa, entendeu? Que queira aprender cada vez mais, que a gente nunca sabe tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu dou nota 1000. Agora, se for labrojeiro, se for relaxado, desorganizado, aí não conta comigo para nada. E você dizer que uma pessoa é isso, ela sendo, também não está cometendo crime nenhum e nem pecado nenhum. O bom profissional deve ser enaltecido. O mau profissional deve ser identificado e rejeitado. O mundo só presta se for assim. Muitas mensagens chegando. Muito obrigado a vocês todos que tiram parte do seu tempo para mandar mensagem aqui. Olha aqui, chegando mais mensagem. Jovita Maranhão, Antônio Clemente, Dimas de Matinhas. Boa noite, Paulo. Cheguei agora da academia. Dimas, tu precisa lá de academia, rapaz. A academia é pular os lerões aí do roçado. Sai pulando de um lerão pro outro. Pega o cabo da enxada e dá um treino. Pronto, não tem exercício melhor. Bebeto Isabel. Paulo, eu não sou cuiteense, porém ouço muito você falar em Humberto de Campos. Quem era esse senhor? Humberto era jornalista, radialista, professor do curso de comunicação, crítico de cinema, escrevia divinamente bem. Humberto sabia escrever e sabia falar, o que é raro. Normalmente o cara ou fala bem ou escreve bem.
Tem muita gente do jornalismo impresso, pessoas acostumadas a escrever o tempo todo. Escrevendo é um gênio. Se você botar para falar, não sai nada. Eu conheço várias pessoas. E tem uns que são completos. Tem uns que escrevem bem, falam bem, se comunicam bem. São bons no rádio, na televisão e escrevendo. Humberto era completo. Só foi ruim para ele. Do pouco que eu sei, muito eu aprendi com Humberto de Campos. Nos meus 25 anos ou mais de convivência com ele, eu aprendi muito. Porque eu não tinha vergonha de perguntar. Eu perguntava, e Humberto não se chateava. Ele me dizia as coisas. Tudo que eu perguntava, ele dizia. Paulo, é assim, assim, assim. Eu não diga mais assim, não, é assim. Eu devo muito a ele. Chico de Assis Olé me ensinou muito. Humberto de Campos me ensinou muito. Martim Lutero, que já se foi quem me colocou no rádio, me ensinou muito. Eu não tinha vergonha de perguntar. Quando a gente não sabe de uma coisa, não é vergonhoso perguntar. Vergonhoso é você ficar fazendo errado ou dizendo errado. Agora, perguntar, aceitar uma correção de uma pessoa que sabe mais do que você, qual é o problema que tem nisso? Eu me orgulho muito de ter trabalhado com Humberto. Era um dos meus ídolos no rádio. Eu não conhecia Humberto. Eu tinha até medo de chegar perto de Humberto, que o povo fazia um drama danado e houve uma empatia. Humberto gostou de mim e eu gostei dele. E eu chamava ele de pai, ele ria. Pai, o quê, rapaz? Eu tenho idade lá de ser teu pai? Mas ele tinha idade de ser meu pai. E eu aprendi muito com ele. Então Humberto, Humberto foi um gênio da comunicação. Só foi ruim para ele próprio. E eu vivi o drama que Humberto viveu pela amizade que nos unia. Eu estava um dia no Estádio Amigão trabalhando com Humberto. Eu e ele. Eu narrando o jogo e ele comentando. E chegou o doutor Lindbergh Martins de Oliveira, meu saudoso amigo Bega, lá de Manuel da Carne de Sol, para dar a Humberto de Campos a notícia do falecimento de uma pessoa que ele gostava, uma mulher que ele gostava. E quando ele deu essa notícia a Humberto, sabe que é o sujeito cair assim? A pancada foi tão grande que Humberto desmoronou, literalmente. E no dia seguinte, eu fui um dos colegas de Humberto que foram ajudá-lo a sepultar Ana Luísa, que era professora do curso de comunicação, também jornalista, e que foi o grande amor da vida de Humberto. Ele tem um filho com ela, Bruno. Se encontrar o Bruno hoje, eu não conheço mais. Ana Luísa, se você não conheceu, era irmã de Jandira Rodrigues, que foi dirigente aqui do Sintab. Muita gente lembra, a professora Jandira e tal, que no tempo de Cosete Barbosa, que fazia aquelas greves e liderava os movimentos. Pois bem, Ana Luísa era irmã de Jandira Rodrigues. Quando Ana morreu, acho que foi Jandira que criou o Bruno, terminou de criar o filho de Ana Luísa com Humberto. E a partir dessa morte de Ana Luísa, Humberto começou a beber mais do que deveria. Foi um suicídio lento, que durou vários anos. Mas foi um grande amigo que eu tive na imprensa. E eu senti esse problema de Humberto, porque ele realmente desmoronou. Humberto era casado com acho que é Josélia, a esposa dele, sim, Josélia. Tinha 2 filhos com Josélia, mas ele teve um filho com essa namorada, Ana Luísa. E quando Ana morreu, Humberto começou a morrer. Araújo Neto, Paulo Roberto, o velho Pachequinho era meu amigo. Pachequinho era Araújo Neto, era assim que alguns amigos chamavam ele. Humberto era do distrito de Bujari, em Cuité. Diz aqui Araújo que Cuité é uma cidade vizinha a Picuí. Araújo é de Picuí, conhece toda aquela região ali. Feito o registro aqui. Marcos Soares, aprendeu o quê? Marcos, é brincadeira. Se eu disser isso aqui é uma intriga. Com esse aqui você desaprende, viu, Marcos? Com esse aqui você desaprende. Agora depois eu vou escrever para você. Quem era que pedia cola na faculdade é esse aqui, viu? Você imagina o cara pedir cola para esse aqui. O que foi que ele aprendeu na vida? A Luiz 10 anos. Humberto também foi goleiro do time do Estudantes Esporte Clube, é verdade. Humberto foi um grande goleiro. Ele foi goleiro do Campinense. Do Campinense de futsal, acredito. Ele, a Mauri Capiba, era a turma da velha guarda da imprensa. É que eu tenho mais aqui. Meu Deus, como tem mensagem. Doutor Gildo Lima do Nascimento. Mestre Gildo, esse seu pensamento aqui sobre a política é o mesmo que eu tenho na atualidade. É o mesmo, é o que eu percebo. É exatamente isso. Meus amigos do Exército mandando aqui mensagem. Paulo Fernando. Opa, tá certo.
Entendi perfeitamente. Olha aqui o que o Dr. Gildo escreveu sobre esse cotidiano. Velho Gildo, eu acho que não faz vergonha nenhuma. Eu lembrei hoje de Dr. Gildo, numa conversa que eu escutei ali, de uma pessoa enaltecendo o trabalho dos dentistas, dos odontólogos. Eu achei muito legal. E o assunto girou em torno de alguns profissionais da medicina, qualquer ramo da medicina, porque às vezes a pessoa é uma pessoa formada há pouco tempo, não tem a experiência que os mais velhos têm, e talvez por um ímpeto mesmo da idade, eu não sei nem se é isso, aí a pessoa veio me falar sobre um profissional da medicina que não é tão antigo assim, é um cara que não tem 40 anos e que foi lhe contar sobre o problema de um paciente. Aí eu escutei a história, quando terminou eu disse: amigo velho, é o seguinte, médico que sai falando sobre problemas dos seus pacientes, ele está faltando com a ética profissional. Porque se alguém tem um problema de saúde e busca um determinado profissional da medicina, é porque confia naquela pessoa. Chega lá, conta o problema, ou leva os exames se já tiver feito, ou faz os exames que a pessoa, que o médico pediu, leva lá, o médico fica sabendo do problema da pessoa, tem lá uma espécie de um prontuário que ele preenche, a ficha, seja lá que denominação você queira dar, ali estão os problemas daquela pessoa. Então aquilo é para ficar no consultório, na clínica. Não tem para que ele sair dali e ficar comentando aquilo. Aí chega, comenta com aquele com o qual ele comentou, já sai espalhando para outro, daqui a pouco está todo mundo sabendo o problema daquela pessoa. Aí ele disse: eu escutei e tal, e fiquei assim, sem saber o que dizer. Aí eu disse a ele, eu digo: olha, se ele contou a você dessa pessoa, e você for atendido por esse mesmo profissional da medicina amanhã, ele vai contar o seu problema para outros, e para outros, e para outros. Então, isso não, eu tenho certeza absoluta que existe no curso de medicina disciplina sobre conduta pós-formatura da ética médica. Existe o código de ética médica, do jeito que o comunicador também tem ética nos veículos de comunicação, e assim sucessivamente o advogado, etc. e tal. Isso é uma coisa que não deve acontecer. Infelizmente acontece. O procedimento correto para pessoas assim é você não ir mais lá. Porque se contou do outro para você, vai contar de você para outros. O que é que eu tenho mais aqui? São 7 horas e 19 minutos agora. Os leitos para receber pacientes de Covid-19 estão sendo ampliados no estado inteiro. E o secretário Geraldo Medeiros, se é um ouvinte, escreveu aqui, e o secretário Geraldo Medeiros disse que é hora de ter aula nas universidades. Vamos brigar também com o doutor Geraldo Medeiros, Pedro Cunha Lima e Geraldo Medeiros, já, 2 autoridades. O secretário estadual de saúde e um deputado federal. A decisão está tomada, né? E só tem aula em abril. Aí quando for em abril, abril não, está muito perto demais de junho, vamos deixar para depois do São João. Aí já viu, né? Ricardo Coutinho pode sair da comarca sem autorização judicial. Olha, isso aqui foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Qual foi a decisão? Ricardo não precisa mais pedir autorização judicial para se afastar da comarca de João Pessoa. Ele precisava, até essa decisão. Agora ele só precisa comunicar à justiça ou pedir autorização quando ele for passar mais de 1 semana fora de João Pessoa em atividades políticas. É uma medida que chama de medida cautelar, mas a justiça ela vai diminuindo, né, as cautelares. A pedido da defesa, naturalmente. Esses pedidos são fundamentados, tem que ter uma fundamentação. Para você entender, é assim que acontece. O que é que você acha dos camelôs, sofredores? Eu fui camelô num tempo em que não tinha essa denominação. Era ambulante, chamava ambulante. Eu sofri muito com o rapa, levei muita carreira de rapa. Nunca chegaram a tomar nada meu, que eu sempre consegui me esquivar. Poderiam ter tomado. Levei muita carreira na feira, levei muita carreira na rodoviária velha,
que eu ia para a rodoviária velha com um tabuleiro pendurado no pescoço, vendendo nas janelas dos ônibus. O horário em que saíam mais ônibus ali era 2 da tarde, 14 horas. Todas aquelas plataformas tinham numeração de 1 até 30 lá para baixo. Ficava lotada, era uma multidão ali. Não tinha outra rodoviária em Campina, era só aquela. E tinha lá uns fiscais que pombavam, permitam-me a palavra, com a gente, com quem ia inventar de vender alguma coisa. Eu ia vender e vendia nas janelas dos ônibus, oferecendo ali pastilha, biscoito, vendia tudo, chicletes, essas bugigangas todas, chocolate e tal. Vendia, e depois vendia revistas também, um ou outro comprava revista, vendia o que aparecesse para ganhar dinheiro. Levei muita carreira. E depois na estação de trem, a estação nova, a chamada estação nova, que é ali perto do quartel da polícia, que hoje está abandonada, e que o prefeito Bruno Cunha Lima disse que agora o DENIT passou para a prefeitura, e a prefeitura vai revitalizar aquela área toda e utilizar aquilo ali no sistema de transporte coletivo da cidade. Eu levei muita carreira do pessoal da rede ferroviária federal que não queria deixar vender ali. E eu vendia muito no trem, os trens de passageiros. Eu sofri muito com o Rapa, então esse povo sofre muito. Aqui em Campina talvez nem tanto, agora São Paulo, Rio de Janeiro, quando vem a guarda municipal, toma tudo, olha, é um sofrimento. É um sofrimento. Aquele povo ali tá certo que não paga imposto, tá certo que às vezes fica na frente das lojas e tal, mas aquele povo só está tentando escapar, ganhar o pão de cada dia sem fazer nada errado. Aí muitas vezes tem reprimenda, tem agressões, é um negócio danado, né? A Rússia vai invadir a Ucrânia, mas eu vou dizer uma coisa, até política internacional, o pessoal quer que eu comente aqui. O Vladimir Putin tem um poderio militar que vocês não imaginam. Então, se ele quiser, ele invade aquilo num dia. O problema todo é a reação da Europa e dos Estados Unidos, o pessoal da OTAN. Porque o apoio da China, o Vladimir Putin tem. Se ele quiser invadir, a China apoia. Aí o conflito é com os outros, porque ali é uma questão muito mais profunda do que algumas pessoas sabem e entendem. Passa pelo território da Ucrânia gasoduto que vai abastecer, por exemplo, a Alemanha. Se houver um conflito, uma guerra, e fechar a torneirinha do gás, o que é que acontece? Muita gente vai morrer na Alemanha, congelado, porque não vai ter gás para aquecer, não vai ter gás para chuveiro quente, não vai ter gás para acender fogão. Isso é uma série de questões geopolíticas, econômicas, que é muito mais profundo do que a gente por aqui consegue imaginar. Mas Bolsonaro está indo, viu, para a Rússia. Vai viajar segunda-feira, acho que no dia 16, na quarta da semana que vem, ele tem encontro com Vladimir Putin, depois vai para a Hungria, vai dar um giro por ali. Um homem morreu num motel em Patos e a suspeita é de parada cardíaca. Eu vou dizer a vocês o que alguns médicos já me disseram. Por que é que tem morrido muitos homens em motéis nos últimos tempos? Porque os caras vão para motéis com mulheres mais novas e dando um pau a tomar Viagra sem o Viagra ter sido receitado pelo médico. Um médico me disse que Viagra é como outras substâncias, tem de 50 miligramas, de 100, de 150, de 200. Então, o homem que tem problema de ereção, ou pela idade, ou por uma disfunção qualquer, por um problema e tal, de próstata, outra doença, ele vai ao médico, o médico faz os exames, inclusive exames de coração, exames cardiológicos, e vai receitar para ele o Viagra com aquela quantidade de miligramas que o coração dele suporta. O médico, depois dos exames, sabe. Ele diz, olha, você precisa de um Viagrazinho para se divertir com as meninas e tal, compre o Viagra de 100 miligramas. Aí ele vai na farmácia e pede o Viagra de 100 miligramas. Aí o cara não sabe, ele pede Viagra. Ou compra um atravessador, alguém, um amigo empresta para ele ou dá. Aí o sujeito tem um coração que só aguenta o Viagra de 50 ou de 100 miligramas, ele toma um de 200. Quando toma, meu amigo, pipoca, explode o coração. Bombeia sangue demais, pipoca. É isso que está acontecendo. Viagra, eu não precisei ainda usar Viagra, não preciso. Se eu precisar um dia, vou usar, não tem problema nenhum. Mas meu pai, até com 78 anos, ainda tinha menino pequeno, eu acho que eu vou no mesmo embalo, entendeu? Tudo funcionando direitinho, tranquilo, ninguém reclama. Então, se um dia eu precisar, é claro que eu vou tomar. Mas por enquanto não estou precisando. Agora, o aconselhamento médico, eu perguntei isso a um médico cardiologista, amigo meu. Ele disse, existe a dosagem correta para cada homem.
Então, você, se tomar acima daquilo, vai explodir o relógio, a bomba. O relógio não é uma bomba, fica bombeando o sangue. Então, botou demais sangue, demais, aí afoga. É como o carburador de um carro, pipoca na hora. Pode ter sido o caso aqui. O que é que eu tenho mais? Paulo, começou a construção do Centro de Convenções de Campina Grande, eu não tenho conhecimento. O governador João Azevedo tinha falado sobre isso, o senador Veneziano Vital do Rego também, mas eu não tenho conhecimento se já começou não. Porque eu estou muito em casa, né? Estou sem sair, ainda com medo da Covid, esse negócio todo, mas a previsão é de começar logo, né? Pelo que foi divulgado, já tem verba garantida, tem emenda assegurando isso aí, e é coisa para já. É coisa para logo. Outra pergunta. A candidatura da doutora Lígia a governadora é para valer? Meu amigo, você tem que ligar para a Rádio Panorâmica, que é a rádio de Damião e de Lígia. Eu só sei de uma coisa, e até já disse aqui neste programa. O grande objetivo da família Feliciano é tentar mais um mandato para Damião. Se isso acontecer, já terá caído do céu. É o que eles querem. Para isso, vão usar todas as armas, né? Que possuem, podem inventar candidatura A, B e C. Mas o que foi que eu disse hoje na TV Itararé, conversando com Bruna Moraes, que apresentou o programa? Vamos ouvir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Está chegando agora a hora das novidades da política com Paulo Roberto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, meus amigos. Repercute o encontro nada amistoso acontecido ontem de manhã no Palácio do Planalto entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que vão comandar o TSE a partir do próximo dia 22 até o período de eleições. O Fachin fica até o mês de agosto, Alexandre de Moraes assume agosto, portanto será o presidente da Corte Eleitoral no período da campanha e da apuração. Pois bem, muita gente questionando por que Bolsonaro recebeu os dois ministros, e outros perguntam por que os dois ministros resolveram ir ao Palácio do Planalto, quando eles poderiam mandar um estafeta, um motoboy, um emissário qualquer levar esse convite e entregar ao presidente. Porque a gente sabe que não tem clima entre essas pessoas, infelizmente, embora institucionalmente essas pessoas devam se relacionar. Porque o presidente Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha, ele chamou o ministro Fachin de esquerdopata radical, e todo mundo sabe as ações que os ministros têm tomado em relação ao senhor presidente da República. Então foi muito mais um jogo de cena, de um lado e do outro, e o presidente, para receber os dois ministros, levou para o gabinete o secretário nacional de Justiça, o advogado-geral da União, o ministro da Defesa e os três comandantes militares. Então, ficou ali mostrando força. Olha, as Forças Armadas estão aqui, estão comigo. E os ministros, mais ou menos como Zagallo, imagino eu, que pensando intimamente, você vai ter que nos aguentar. Coisas do nosso Brasil. Repercute também a reunião de forma remota, à distância, feita ontem, entre o senador Veneziano Vital do Rego, presidente estadual do MDB e provável candidato ao governo do estado, e a cúpula petista na Paraíba. Presidente do PT de Campina Grande, PT estadual, o ex-deputado Luiz Couto e o ex-governador Ricardo Coutinho, que voltou às hostes petistas. E muita gente questiona por que ontem tinha farpas, hoje o pessoal está junto, mas na política é assim. O adversário de hoje, ou pelo menos a pessoa que encontra-se afastada hoje, pode ser a aliada de amanhã, pode ser a pessoa parceira de amanhã. Na política é assim, e muitas vezes palavras ditas são esquecidas em prol de um projeto, como gostam de dizer os políticos. O Senado brasileiro convocou o ministro paraibano, o ministro da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, para prestar esclarecimento sobre a vacinação das crianças, ou que os senadores, alguns deles, pelo menos o senador Randolfo Rodrigues, acham que foi um atraso na vacinação. O ministro deu entrevistas ontem e hoje de manhã dizendo que vai com todo o prazer e satisfação, e precisa esclarecer certas coisas ao parlamento brasileiro. E agora vem a pergunta de hoje de um telespectador que gosta de fazer humor com as coisas da política. E ele pergunta, nessa passagem aqui pelo Nordeste, o presidente Bolsonaro prefere buchada de bode
ou picado de porco? Bom, no carnaval o presidente engasgou-se com um camarão, mastigou mal um camarão e vocês viram o que aconteceu. Mas político em campanha, ele faz qualquer coisa, monta em touro brabo, vai botar sela em jumento e prova picado de porco e buchada de bode, por que não? Boa tarde a todos, felicidades, voltamos a nos encontrar amanhã aqui no meio-dia na Itararé. Até lá. Foi a coluna política de hoje, no meio-dia, na Itararé. Duas observações. A primeira que eu falei, carnaval, na realidade foi a virada de ano. O carnaval saiu aí, não sei porquê. E a segunda, os galos cantando. Esses galos que eu crio aqui, tem uns 10 galos, eles fazem questão de cantar exatamente na hora que eu vou gravar essa participação na televisão. Impressionante, está tudo calado. Aí quando eu ligo o equipamento e vou fazer a conexão com a televisão para mandar, aí começam a cantar. Não sei se vocês ouviram aí, pelo menos um ouvinte aqui botou, e esse galo cantando? Não é um só, tem uns 10. E aqui os bichos vão nascendo e a gente não mata de jeito nenhum. Eles vão vivendo e morrem de velhos, porque eu acho bacana viver cercado pelos animais. O Wilson Siqueira, se praticar não precisa tomar. Ele se revela, se refere, melhor dizendo, a Viagra, né? Olha, a maior besteira do mundo. Eu nunca vou tomar isso. Meu amigo, remédio foi feito para você usar na hora que precisar. Agora, tem menina aqui de 18, 20 anos que fica comprando Viagra na farmácia. Eu nessa idade aí, meu amigo, você podia botar 5 folhas de zinco. Queria nem saber. Ferro galvanizado, que diabo fosse. A turma de hoje é devagar demais. Não me troco por muito problema que tem aí, não. Meu amigo Alexandre Gomes, para evitar problemas com o Viagra, é só começar usando aos poucos, lambendo o comprimido para ver a reação. Tá certo. Eu tenho um amigo que disse que um dia pegou um comprimido de Viagra, estava numa roda lá de bebedeira, de brincadeira, num restaurante, os casais. Aí ele disse que pegou um Viagra, partiu no meio, deu metade à companheira dele para tomar e ele ficou com a outra metade. Aí ele disse que a mulher mastigou o Viagra e tomou com cerveja. Com 10 minutos estava parecendo uma lagartixa, querendo subir nas paredes. Que eu nunca vi dizer que mulher tomasse Viagra, né? Ou qual seria o efeito de Viagra em mulher. Mas esse colega contou, disse que a mulher parecia uma vibrazinha daquela que tem em casa, uma lagartixa. Queria subir nas paredes, tudinho lá do restaurante. Wagner de Lagoa de Dentro. Boa noite, Paulo. Vi o galo cantando aí. Não só não, tinha uns 10. Que um canta, o outro responde, entendeu? Aí um canta mais alto, o outro é uma disputa. Fica o galo, cada galo querendo mostrar que canta mais alto. O que é que eu tenho mais aqui? Mensagem chegando. Irmão Alberto, boa noite, irmão Alberto. Tem uma outra, Arthur Vieira, não sei se eu já havia registrado. Estou ouvindo o programa aqui, Paulo, mais um dia. Opa, tá certo. E o que é que eu tenho aí para a gente encerrar? Já são 7h34. Você assiste a cerimônia do Oscar? Não. Eu até já assisti, mas hoje tornou-se um negócio enjoativo, cansativo. E outra coisa, um filme brasileiro, meu amigo, não vai ganhar o Oscar nunca. Não tem esquema naquela academia de artes cênicas lá de Hollywood, dos Estados Unidos, não tem. Agora, se fosse para dar o Oscar para quem fizesse melhor, quem melhor fizesse filme pornô, o Brasil já tinha ganhado em 50. É o que o Brasil produz de filme bom, é filme pornô. É claro que tem as porcarias também, mas os primeiros filmes pornôs feitos aqui no Brasil eram clássicos. A Dama da Lotação, Eu Transo, Ela Transa. Tinha muito filme pornô brasileiro bem feito. Tinha enredo, né? Tinha história. A Luiz Dejano, tá faltando uma raposa aí. Rapaz, se botar uma raposa aqui vai comer as galinhas todas e os galos. Emanuel Ivan, pois faz tempo. Aconteceu isso com... o professor, tal, pegou o juiz, tá aqui, ó. Olha o exemplo. Aconteceu isso com um membro da família, em plena faculdade de engenharia elétrica. Na época era tanto. O professor explanando uma aula, o aluno levantou-se e disse: professor, isso não é assim não. Aí pegou o giz e colocou no quadro negro. Ele pegou os livros e se mandou até hoje, o professor. Isso acontece muito. Eu tive problema com alguns professores no curso de comunicação, porque eram professores que nunca tinham entrado numa emissora de rádio, eu acho que nem escutava rádio, e dando aula de rádio, de jornalismo, entendeu?
Não eram todos. Eu tive excelentes professores, quero dizer a vocês. Mas um ou outro chegava lá com um livro de Roquete Pinto, quando implantaram o rádio no Brasil, nos anos 40, 50. Aí fazia lá uma exposição, aí eu era obrigado a dizer, professor ou professora, isso aí não se usa mais não na rádio, esse equipamento aí, e isso nos anos 80, eu entrei na faculdade de comunicação em 1980, saí em 84. Naquela época tinha coisa que algumas professoras ou professores chegavam expondo e já não se usava mais no rádio. Não, isso aí não tem mais não, eu trabalho na rádio, aí era uma saia justa, né? Negócio chato danado, mas eu tinha que dizer, porque senão os outros colegas ficavam pensando que aquilo existia, que era verdadeiro. Não dá. Rádio só sabe ensinar o que é rádio quem é de rádio, quem vive dentro de rádio. Quem sabe fazer rádio. Não é teórico, não. Tem que ser prático, tem que ser do batente, para chegar a ensinar. Narrar um jogo de futebol não é qualquer pessoa que sabe ensinar, não. Tem que saber fazer, para dizer ao danado do menino, bota um jogo aí na televisão. Olha, eu vou narrar esse lance aqui para vocês verem como é. Pronto. Aí vai fazendo o teste prático, né? Quando tiver os estágios, você agora narra, depois o outro, depois a outra e tal. Não, isso aqui não, esse tom de voz não é adequado para um ataque. Entendeu? Você tem que ter a vista, você tem que ser esperto, você tem que saber onde está a bola, você tem que saber não perder o lance do gol, tem que ler os comerciais, tem que chamar o tempo, o plantão. Olha, só sabe ensinar quem sabe fazer. O cara pode ter 300 mil livros de locutor, mas se ele não souber fazer, e o aluno disser, narra aí um jogo, professor, para eu ver como é. E aí? Ele vai fazer o quê? Irmão Alberto, boa noite, me recuperando da Covid. Irmão, abra o olho, irmão. Abra o olho, o negócio de Covid é muito perigoso. As mensagens finais de hoje. Tem 14º para os aposentados? Tem não, meu filho. Tem não. O ouvinte diz aqui que leu num blog aí, não sei o que. Não tem. 14º, se tivesse que pagar, era no fim do ano. Porque Bolsonaro pagou o 13º em 2 parcelas. Uma, acho que foi em março, e uma no meio do ano. Acho que foi mais ou menos assim, ano passado. Aí no fim do ano tinha gente que queria receber de novo. Não, já recebeu. Aí disse, não, mas vai ter um 14º. Não teve. Então isso é balela. Por enquanto é balela. Pode até ter. Mas a preço de hoje não tem. E para receber o dinheiro esquecido, entre aspas, nos bancos, aquela história de você pesquisar para saber se tem algum dinheiro seu que ficou numa conta, que foi encerrado, numa poupança, seja lá o que for. O Banco Central divulgou um site, muita gente acessou, aí pipocou, saiu do ar, eles criaram um novo site, isso vai ser divulgado amplamente, tem uma nova forma de você acessar isso aí. Etanol baixou de preço. Eu abasteci sábado a 4,74. 4,74. Vou dizer qual foi o posto. Ali na esquina da Almeida Barreto com Assis Chateaubriand. Na antiga São Brás, ali onde fazia o Vitamilho. Naquele posto ali. 4,74. Não sei se tem algum posto vendendo por menos. Mas era 5, né? Baixou um pouco. Eu acho que a pauta por hoje está cumprida. São 7 horas e 39 minutos na Paraíba, 19h39. Passou da hora do programa, sim, mas não passou da hora da gente pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. Marcelo Robson Vitorino, em Remígio, Manel Messias Lopes, meu amigo Robson Lucas, professora Geovita Maranhão e todas as demais pessoas que gostam de acompanhar esse moído. O meu melhor agradecimento. Sintam-se todos abençoados, lembrando que jamais teremos outra terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 39 do ano, que vai terminar logo mais à meia-noite, e aí faltarão 326 dias
para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembre-se, meu amigo Dom Camelo, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí a seleção musical da Camisa 10, que eu preparo no capricho, para você ouvir aquelas canções que as rádios comerciais já não tocam mais. E eu marco encontro para amanhã, a partir do meio-dia, na televisão Itararé, quando tem a coluna política, e depois, às 18 horas, mais um Cidade em Revista. Cuidem-se, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.